Bom, vamos lá. Na nossa agenda nós vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo de vida de projeto, sobre as boas práticas de gestão de projetos, a segurança do trabalho nesse contexto, né? Como é que está ficando a segurança do trabalho com essas boas práticas que têm sido cada vez mais utilizadas, implementadas, estudadas nas empresas. E um tempinho para a gente debater um pouco e conversar para que lado que a gente está encaminhado. Bom, como que surgiu a ideia da gente conversar, abordar esse assunto? Foi na reunião de setembro aqui do SESMIT e a Lucy fez essa pergunta, né? O que mais alguém está fazendo? Tem alguém fazendo algo mais em questão de segurança de trabalho, algum programa, alguma abordagem diferenciada, né? E a gente começou a discutir e surgiu essa ideia. Por que a gente ainda não atingiu o acidente zero? Né? Todos nós aqui estamos buscando isso e podemos dizer que a gente ainda continua tendo casos, ocorrências de acidente nas obras da gente. Né? Então, nesse contexto a gente começou a conversar. Bom, quando eu vi a primeira vez a OSAS, eu falei assim, olha, nosso problema está resolvido, né? Porque ela é uma pintura, né? Em termos de gestão, ela fecha o ciclo PDCA, né? Eu tenho uma política, eu faço um planejamento com foco em requisitos legais, objetivos, identificação dos riscos, né? Que riscos existem e para cada risco a gente se planeja, a gente executa e controla muito bem, né? Responsabilidades, estrutura, emergências, controle operacional, toda a parte de avaliação, né? O C, o que eu planejei realmente está sendo executado e eu estou obtendo os frutos, né? E melhoria contínua. Então, isso é uma pintura, né? Em termos de gestão, o que mais pode ser feito? Né? Então, nessa reunião eu comentei um pouco do que a gente tem desenvolvido lá na Paranasa, a visão que a gente é uma visão que a gente ainda está construindo, não é algo consolidado, eu acho por isso é interessante esse debate, porque eu tenho certeza que vocês vão ter ideias, vão ter críticas e isso vai ser salutar para a gente continuar evoluindo esse entendimento de como a segurança vai continuar evoluindo, né? Como é que nós vamos fazer? O que a gente sabe é o seguinte, controle tem limite, né? Eu acho que o sistema de gestão da OSAS, como ela quanto mais a gente forçar e reforçar a nossa equipe de SESMIT no empreendimento, mais nós impactamos no negócio da nossa empresa. Né? Então, chega um limite que quanto mais controle eu tenho, mais eu atrapalho a produção e eu não tenho um ganho proporcional em segurança. Né? Então, tem um limite. Né? Eu acho que nós, com a OSAS, nós atingimos ou estamos muito próximo do máximo de controle que pode ser feito. E as coisas continuam a acontecer, coisas continuam a nos surpreender. Então, por quê? Né? Por que com o ciclo PDCA, que é o sistema de gestão, a gente não está conseguindo cercar tudo? Então, o que a gente entende é que a gente precisa ampliar um pouco essa visão. Né? Eu tenho cada vez tido mais convicção que a evolução da segurança não está mais dentro da gestão da segurança do trabalho dentro do empreendimento. Nós precisamos agora começar a agir mais sistemicamente na empresa, porque o que a gente pode atuar no campo, eu acho que a gente já tem feito, acho que o ciclo tem se fechado. Né? Então, ampliando essa visão, a gente precisa ver um pouco como é o empreendimento, desde a sua concepção. Então, eu tenho um motivo para esse empreendimento existir, que está relacionado ao planejamento estratégico da Petrobras, por exemplo. Então, ela tem uma demanda de mercado, ela analisa essa vantagem competitiva e faz uma validação estratégica. Nós vamos explorar o pré-sal. Um projeto vai começar aí. Né? A partir daí, né, existe o desenvolvimento desse projeto. Né? O IPA trabalha com a metodologia que é muito aceita, onde tem FEL 1, FEL 2, né, front-end load, né, onde em cada uma dessas etapas eu tenho um checklist dos critérios que têm sido cumpridos e ele só passa, isso aqui é um gate, ele só passaria para o FEL 2, teoricamente, quando ele tivesse atendido todos os requisitos de validação do negócio, de escolha de uma solução
e aí a validação do empreendimento, né? A partir daí, no meu caso, a gente não participa dessa etapa, seria a implantação de um empreendimento, onde muitas vezes você assume a engenharia detalhada e a construção desse empreendimento. E para quem faz o EPC ainda tem lá o startup e o comissionamento e a entrega para a operação. Então, o ciclo de vida do empreendimento é esse, né? Onde eu crio valor, eu adiciono valor, eu mantenho esse valor e a partir daí o planejamento estratégico vai colher o valor que foi concebido. Então, nesse ciclo inteiro do empreendimento, eu vou colocar algumas coisas de forma geral, porque é o mais comum no mercado. Eu sei que aqui nós estamos com a nata da engenharia brasileira, que todos estão lá na Petrobras e todos têm cuidado desse assunto, então pode ser que para alguns de vocês isso não seja verdade, né, que vocês já estejam mais evoluídos. Mas só para contextualizar o que é o nosso mercado. Via de regra, a gestão de SSO, segurança, ela começa aqui. Ela só entra e começa a se planejar e atuar a partir do momento em que eu detalhei a engenharia. O que mais pode ser feito depois de eu ter um empreendimento todo já detalhado, né? O campo de ação da segurança, da gestão da segurança do trabalho fica muito reduzido. Por quê? Eu concebi um empreendimento, eu projetei esse empreendimento, eu detalhei esse empreendimento e sequer consultei quem vai gerenciar a segurança desse empreendimento. Quando eu falo segurança, nós estamos falando de saúde, estamos falando também de meio ambiente, que é muito correlato, né? Então, a gente sabe que aqui nos FELs, no desenvolvimento, existem alguns critérios de segurança, mas eles estão focados numa parte muito mais conceitual, eles não estão preocupados com a operação do dia a dia. Então, o campo de ação nosso fica muito mais limitado. Bom, nesse conceito, né, à medida que eu tenho a evolução do tempo aí, as ações possíveis que a segurança do trabalho pode implementar vão se reduzindo a cada momento que esse projeto vai evoluindo. E o custo de qualquer alteração vai cada vez mais crescendo, né? Então, uma ação que poderia ser aqui a definição de um método construtivo diferente, a opção por um outro método, que muitas vezes, quando você olha só o custo direto, é mais vantajosa, mas quando você olha o custo total de um empreendimento, com tudo isso que a segurança do trabalho tem custado, pode ser que um outro método construtivo seja mais viável economicamente e mais seguro. Então, isso aqui não é um gráfico, é uma curva só que exemplifica, então não tem uma relação direta aqui, tá? Mas eu posso trabalhar com o tipo de solução, a tecnologia empregada, sequência executiva. Quantas vezes a segurança do trabalho foi consultada, qual a sequência mais segura? Dificilmente, eu particularmente nunca vi um gerente de planejamento de um empreendimento buscar essa informação ao definir qual a sequência que ele vai usar, né? Então fica muito mais difícil. Cronograma, logística, né? Quando se coloca no cronograma atividades sobrepostas, a segurança do trabalho tem que apagar o incêndio, fazer segurança de algo que já foi concebido com risco, né? Na concepção já existe o risco e nós vamos atuar só na gestão, né? Logística, né? Transporte, pelo menos em construção civil, a tal da lombalgia, é o que mais acontece, abertura de CAT, e a gente não se preocupa com a logística. Então eu ponho o material aqui, descarrego para cá, transfiro para lá, e toda vez que eu faço essa operação de transferência, eu estou expondo o meu trabalhador a um risco de uma lombalgia, né? Proteções coletivas. Então, essa hierarquia, né, nos resta muito pouco aqui trabalhar com proteção coletiva, medida de controle, sinalização, EPI e treinamento, né? A gente abre mão de atuar, não nos é permitido atuar lá no início dessa concepção. Bom, outro entendimento que eu tenho cada vez mais concebido é que tudo que eu deixo de planejar, ele vai ser decidido em algum momento, né? Então, se eu não definir lá no planejamento como vai ser a proteção coletiva, alguém
vai definir isso em algum momento do projeto. E, via de regra, ele acontece lá no campo, com as pessoas que têm menos visão sistêmica, não é culpa deles, eles estão no dia a dia da operação, então eles não têm, às vezes, nem informação para tentar ver sistemicamente qual a melhor decisão. Eles estão pressionados pela produção, pelo tempo, pela fiscalização, e a gente delega a eles a tomada de decisão, a definição de como vai ser. Então, tudo que a gente se omite durante o planejamento e a concepção, alguém vai decidir. Se vai ser a melhor solução ou não, depende da competência, do momento. Então, é algo que a gente precisa combater. Bom, qual que é o impacto dessa nossa forma de trabalhar, né? As decisões tomadas de improviso no campo, né? E tudo que a gente toma de improviso, teoricamente, não é a melhor decisão que a gente poderia tomar. Frente de trabalho é paralisado o tempo todo, né? O tempo todo o risco aconteceu, eu não estou dizendo que a frente não deve ser paralisada, se o risco chegou a ocorrer, se existe o risco no momento da execução, ela tem que ser paralisada sim, nós não vamos arriscar um ser humano. Mas esse risco poderia ter sido previsto e planejado para que não acontecesse, né? Essa que deveria ser a visão. Falta de visão sistêmica, então o cara toma a decisão que é melhor para ele. Então, quantas vezes você já viu alguém de produção decidir que vai fazer e passar por cima da segurança e depois você ter um problema enorme para resolver com o seu cliente que não aceitou, que te puniu, que te multou, né? Quantas vezes, ou que se faz alguma coisa, mesmo não atendendo critérios de qualidade, e depois você não tem como receber um serviço porque você não tem o certificado que era exigido, etc., né? Prejuízo à produtividade, e cada vez mais isso tem impactado nossa produtividade. Falta de identificação de risco, porque é muito em cima da hora para que você possa entender os riscos de forma geral. Constantes conflitos no campo, né? Segurança do trabalho e produção não trabalham no mesmo lado. Pode ser que alguns de vocês tenham conseguido isso. Eu, particularmente, não consegui ainda, né? Eles estão em lados opostos e estão defendendo bandeiras diferentes. Então, eu sempre ouvi dizer, desde que eu entrei na área, não tem muito tempo, mas que o cara da segurança não pode preocupar com a produção. Ele tem que focar só na segurança, ele não tem que preocupar se está atrapalhando a produção. Isso pode até ser verdade. Por quê? Porque ele está decidindo isso no campo. No campo não é o momento de tomar uma decisão, né? Se ele estiver trabalhando lá no planejamento, ele pode conciliar produtividade e conciliar segurança. Se chegou no campo eu acho que é momento realmente de acabar com os riscos que surgiram, né? Mas se ele trabalhar antes, ele pode sim e deve estar preocupado com a produtividade, porque tem tirado competitividade das empresas essa questão, né? Quem faz um pilar, não sei quem trabalha com civil, mas se eu tiver um pilar isolado de um pipe rack na Petrobras, o que eu gasto de segurança é mais do que eu gasto de concreto, forma e aço. Então, chega ao ponto de ser mais significativo do que o custo do produto. Bom, então essa é uma visão geral. Bom, eu tenho duas certezas quando eu começo o empreendimento. Que ou o engenheiro de segurança vai brigar com Deus e o mundo e vai conseguir entregar esse empreendimento com segurança, vai lutar, vai brigar com produção, né? O cara vai bater o tempo todo e vai apanhar o tempo todo dentro do empreendimento. Ou alguém vai pedir a cabeça dele na bandeja. É o coitado do engenheiro de segurança que vem que aprovisar tudo lá no campo, né? Então a gente precisa acabar com isso, né? A segurança tem que ser sistêmica na empresa. Ela não é responsabilidade, isso todos nós já consensamos há muito tempo, que ela não é responsabilidade da área de segurança. Se ela é responsabilidade da produção, isso tem que ser desde o início da concepção de tudo, né? Não pode também ficar só... Bom, com base nisso, né, definição de loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então, o Einstein falava, não sei se é com essas palavras, mas que eu não posso resolver um problema com o mesmo estado mental que o gerou. Então, eu não vou resolver um problema pensando da mesma forma que eu gerei esse problema. Então, eu vou falar muitas coisas que alguns não vão concordar, alguns vão se sentir até ofendidos, mas a ideia é essa mesmo, é quebrar esse paradigma, é tentar ver esse problema de um outro prisma para que a gente possa... Eu também estou construindo essa ideia,
A empresa que eu trabalho está construindo essa ideia e nós estamos com muita esperança de que a gente consiga evoluir mais, não sei se resolver, mas dar um passo além do sistema de gestão que a gente já tem. Bom, então precisamos de um outro modelo, nós precisamos pular, né? Tem aquele livro de Oceano Azul, eu gosto muito dele, porque ele fala assim, ó, vai desconstruindo para você conseguir enxergar de outra forma. Então, eu vou passar um filmezinho, eu tive que usar um artifício aqui que não funcionou, também não sei porquê. Um filmezinho, que é legal, é bom para quebrar. Vamos ver se vai funcionar. Vê se está todo mundo escutando aí. Um grupo... Se chama TI. Só um minutinho. Ih. Não. Vamos ver. Tá travado. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que resetar aqui. Tá tudo travado. Alt Tab, Alt F4. Só um minutinho. Bom, enquanto eu reseto aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Bom, eu só aproveitando, dentro desse material que eu deixei para vocês, no finalzinho tem ou em algum lugar aí tem uma avaliaçãozinha, né? Nós que acreditamos em melhoria contínua, quem quiser contribuir, avaliar, vai ajudar bastante. Só explicando o que tem aí para vocês. Um mapa de processo de como uma das metodologias de gestão, um dos guias de boas práticas de gestão define. Tem um resumo dessa apresentação, ele não está exatamente idêntico, porque quem faz a apresentação sabe que a gente muda até o último minuto, né? Então, tem algumas coisas que vão estar aqui, que não vão estar aqui, mas vai estar disponibilizado no site, quem quiser achar que perdeu alguma coisa importante aqui. E uma descrição que é o fluxograma, mas uma outra visão, separando por grupos de processo e áreas de conhecimento, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Como eu falei, não vai dar para aprofundar, mas eu vou conversar sobre alguns pontos-chave e como a segurança do trabalho pode aproveitar essa visão que as empresas têm implementado. Então, essa decisão das empresas de introduzir boas práticas de gestão de projeto é uma grande oportunidade para que a segurança passe a participar mais dessa concepção, desse planejamento, desse empreendimento, e a gente não deixe para atuar tanto na hora da execução. Tá bom? Deixa eu iniciar aqui. Mas, basicamente, eu vou contar a historinha do filme. É o seguinte, os cientistas botaram 5 macacos numa jaula e botaram uma escada e um cacho de banana. Toda vez que um macaco ia lá e pegava uma banana, eles jogavam água fria em todos os macacos. E fizeram isso durante algum tempo e passou aos macacos, toda vez que um outro macaco tentava subir para pegar a banana, os outros macacos espancavam esse macaco lá. E os cientistas começaram a trocar os macacos. Então o macaco novato entrava, tentava pegar a banana, apanhava, não sabia por quê, e eles foram trocando sucessivamente todos os macacos. Chegou um momento que eles tinham trocado todos os macacos, e os macacos continuavam batendo em qualquer um que subisse para pegar a banana, mas ninguém sabia por que estava batendo. Então a moral da história é essa, né? Para que você pergunte dentro da empresa, né, por que você está batendo, porque muitas vezes você absorve essa cultura da empresa e nem você sabe mais por que está batendo, né? Então, é a questão do paradigma, né? A gente vem aprendendo muitas coisas, muitas delas não são por via acadêmica, a gente aprende no dia a dia das empresas e toma aquilo como uma verdade, como um paradigma, e a gente muitas vezes está minando as soluções ou não está conseguindo enxergar essas soluções, tá? Isso é só para facilitar a recepção das coisas que eu vou dizer, pode ser que... Mas basicamente nós vamos falar muito de gestão, né? Como
essa introdução que eu fiz, a nossa visão é de que a gente precisa agora atuar nessa integração da gestão da empresa como um todo para ela refletir na segurança. Não adianta mais só reforçar mais programa, mais treinamento, mais controle operacional, que chegam, acho que a gente saturou esse recurso, a gente precisa começar a conceber novos recursos. Bom, gente, vamos lá. Bom, todas as boas práticas de gestão de projeto, elas colocam o gerente do projeto como o principal responsável por fazer as coisas acontecerem, por fazer essa integração e essa gestão acontecer. E não é uma função fácil, não. A gente muitas vezes critica os nossos gerentes de contrato, mas ele é mais ou menos esse cara aqui, né? Ele precisa entregar um escopo dentro de um prazo determinado, cada vez mais curto, né? O fast track tem cada vez encurtado o prazo, dentro de um custo, com o peso dos requisitos do cliente nas suas costas, um escopo difícil de controlar, porque muitas vezes a obra é orçada sem ter detalhamento, com muito poucas informações, então esse escopo se torna muito difícil de controlar, de saber o que é, o que não é para fazer, né? Com muitas vezes um prêmio no final e um chefe cobrando e exigindo o retorno dele, né? O acionista quer retorno. Quem tem razão? Quem tem razão? Todos têm razão, né? A gente tem várias partes interessadas, como a gente costuma dizer, e todas elas têm requisitos, têm expectativas, têm exigências, e o gerente do contrato do projeto é que tem que balancear e agradar todo mundo. Então, é uma função muito difícil. Bom, existem alguns modelos de gestão de projeto, tá? O pessoal conhece muito o PMBOK, mas existem vários outros. O Prince2 é uma metodologia utilizada pelo governo britânico, obrigatória para os projetos naquele país. O CII tem se aproximado muito da Petrobras. A Petrobras tem promovido alguns cursos lá na Universidade Petrobras sob uma metodologia. É uma metodologia que é concebida por um grupo de construtoras e patrocinadoras americanas, e ela está muito focada e customizada para o tipo de empreendimento nosso, EPC. O IPMA, o IPA, que todo mundo deve ter ouvido falar, o PMBOK, existem vários outros, né? Para software tem o CMMI, então várias são as metodologias. No nosso caso lá, a gente tem buscado um PMBOK, né? Por ele ser bem genérico, bem aberto, bem simples de trabalhar e mais fácil de ensinar, é mais universalmente aceito, as outras ainda estão muito incipientes no Brasil. Bom, o PMBOK ele é editado pelo PMI, Project Management Institute, está na 4ª edição, que foi publicada em 2009, tem grande afinidade com as normas ISO, isso facilita muito, porque tudo que a gente construiu até hoje em gestão está muito alinhado à ISO, construído sobre o PDCA, e ele se define como um guia de boas práticas, ele não se define como uma metodologia. Ele não te fala como você vai fazer, ele te define quais são boas práticas que devem ser seguidas em todo o projeto. Então, projeto para eles é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você tem uma atividade que tem início e tem fim para gerar um produto único, isso é um projeto. Então, a implantação de um software é um projeto, a implantação do sistema de gestão é um projeto. Então, a metodologia, os processos do PMBOK são bem abertos e são aplicáveis a todas essas áreas, né, de conhecimento. Então, por isso ele é bem simples da gente trabalhar. Vamos falar de alguns conceitos, né? O que é um sucesso de um projeto? Né? Para o PMBOK, sucesso de um projeto é atingir o que foi planejado. Basicamente isso. Então você tem metas, objetivos, expectativas que você se propõe a atingir. Se você atingiu essas metas, esses objetivos, o seu projeto foi um sucesso.
Existem várias estatísticas, eu não sei números exatos aqui, mas cerca de 80% a 90% dos projetos não atingem o seu objetivo. Nem custo, o prazo médio de atraso é de 200%, o prazo médio de sobrecusto é de mais de 100%. Então existem várias estatísticas feitas por vários órgãos e é uma área de conhecimento. O PMBOK tem se tornado uma área de conhecimento dentro da administração. Ele é pouco estudado, a gestão de projeto é pouco estudada ainda, mas está crescendo, está ganhando campo e a gente acredita muito nos benefícios que ela pode trazer. Bom, o PMBOK está organizado em 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Basicamente, os processos de iniciação autorizam um projeto a iniciar, a existir, né? Ele só existe depois que ele é aprovado. O planejamento define e refina os objetivos, né? O que nós vamos fazer e como nós vamos executar. A execução integra pessoas e recursos para fazer acontecer o que foi planejado. O monitoramento e controle acompanha se está sendo atingido e o encerramento formaliza o encerramento desse projeto. E o PMBOK define 9 áreas de conhecimento que totalizam 42 processos que são definidos como boas práticas. Então, integração, que está muito relacionada ao principal trabalho do gerente de contrato, do gerente de projeto, é a principal obrigação dele integrar todas as áreas de conhecimento e fazer com que esse gerenciamento seja integrado. Gestão de escopo, gestão de tempo, custo, qualidade, RH, comunicações, risco e aquisições. Esses são os processos dentro do PMBOK. Existe um Construction Extension, que é uma particularização para a área de construção civil do PMBOK. Então, ele propõe algumas adaptações e cria mais 4 áreas de conhecimento: segurança, meio ambiente, claim e financeiro, né, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Né? Essas 4 áreas, nós trabalhamos diretamente com ela todos os dias. Então, o PMBOK Construction tem mais 17 processos e mais 4 áreas de conhecimento. Então, essa é a estrutura do PMBOK. Então, o PMBOK, ele trata com ciclos de planejamento e execução. Então, o planejamento dentro do conceito do PMBOK, ele é uma ação contínua. Você está o tempo todo planejando, replanejando e integrando as áreas. Então, toda vez que existe uma mudança no projeto, essa mudança tem que ser avaliada como que ela impacta as outras áreas de conhecimento. Então, se eu tive uma mudança de escopo, eu preciso avaliar como essa mudança de escopo impacta a segurança, o meio ambiente, o RH, as comunicações, o financeiro, os suprimentos, etc. Então, você está o tempo todo avaliando as mudanças e readequando o seu planejamento. Bom, esse mapinha vocês têm aí, eu não vou detalhar ele, nós não temos tempo para isso, mas aqui estão as áreas de conhecimento e todos os projetos, todos os processos. Quando eu introduzo o Construction Extension, ele entra com alguns outros processos no PMBOK original e cria as novas 4 áreas de conhecimento. Bom, esses processos, gente, eles não são estanques. Apesar de didaticamente a gente desenhar um depois do outro, a gente sabe que os processos acontecem simultaneamente durante o empreendimento. Então, eu tenho um esforço, por exemplo, de planejamento, que tem um pico, depois esforços de execução. Então, simultaneamente, eu estou trabalhando com todos os processos. Eu estou encerrando o contrato, eu estou contratando, eu estou executando. Então, todos esses processos acontecem no ciclo do empreendimento. Bom, só para a gente relembrar, o PMBOK está estruturado com a visão de processo, que também é a visão das ISOs. Né? Então, eu tenho um processo que tem entradas, gera um produto, que tem um outro processo como cliente. Todo processo tem um responsável, tem procedimentos, está inserido num contexto e tem requisitos a atender. Então, o PMBOK, em cima disso, ele detalha as suas boas práticas. É bom lembrar que existem
dois tipos de processos. Processos de gestão do projeto, então são os processos que estão relacionados com esse gerenciamento, e tem os processos orientados à execução do produto. Então o PMBOK não trata da execução do produto, né? Isso é expertise de cada empresa, e se ele tratasse, ele não seria genérico, né? Então ele é genérico porque ele trata das práticas de gestão de qualquer tipo de projeto. Bom? Então ele está estruturado com as entradas, então para cada processo daquele, ele tem as entradas e descreve que entradas são essas, ele fala que técnicas e ferramentas você vai utilizar e ele fala que produto que você tem que gerar em cada um daqueles processos. Então esse é um exemplo de desenvolvimento de um cronograma. Então ele usa os procedimentos da empresa, o escopo, a lista de atividades, etc. Ele usa uma série de ferramentas e gera o cronograma do projeto, etc. Então ele vai trabalhar o tempo todo com essas entregas. Bom, essa relação entre os processos, aqui estão todos os 59 processos do PMBOK, com a extensão.